Vamos fazer a leitura, queridos, de Gênesis 26, 12, do versículo 12 ao versículo 33, e depois eu quero extrair daqui algumas verdades maravilhosas para a edificação da nossa vida, da minha vida, da sua vida, da nossa fé. A palavra de Deus, ela declara assim, Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Vamos ver isso juntos? Porque o Senhor o abençoava. Mais uma vez, porque o Senhor o abençoava. Amém. Engrandeceu-se o homem e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possui ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes, ou águas vivas, dependendo da tradução. Os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso se chamou Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote, e disse: Agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, pois eu sou contigo. Eu te abençoarei e te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate seu amigo e ficou ao chefe do seu exército. Disse-lhe Isaque: Por que viestes a mim, visto que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Responderam eles: Temos visto claramente que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e entre ti. Façamos aliança contigo, que nos não farás mal, como nós não te temos tocado, mas te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora, tu és o bendito do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada e juraram de parte a parte. Então Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram-lhe notícias acerca do poço que tinham cavado, dizendo-lhe: Achamos água. Ele chamou o poço de Sebá. Por isto, até o dia de hoje, o nome daquela cidade é Berseba. Amém. Curve sua cabeça mais uma vez, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Paizinho querido, por esse tempo tão precioso que estamos vivendo, um tempo de glória, um tempo, Senhor, onde as tuas manifestações têm sido percebidas, Paizinho querido, no meio do seu povo, de uma forma tão maravilhosa. Temos sido grandemente abençoados por ti. Senhor, há portas abertas diante de nós, abertas pelo Senhor, para nos fazer caminhar, para nos fazer trilhar os caminhos que o Senhor preparou para que andemos nele.
A tua palavra declara que o Senhor aplainou diante de nós um caminho onde todos os tropeços foram removidos, e agora, por causa desse caminho que o Senhor preparou, nós podemos caminhar sem tropeçar, caminhando, Senhor, retamente na direção do Senhor. Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor nos concede nesta noite. Queremos fazer dela, Senhor, a porção que nos alimentará nessa noite, a porção que nutrirá o nosso espírito nesta noite. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo neste lugar, para nos capacitar, Paizinho querido, tanto para entregarmos para a Tua igreja esta palavra que brotou no Teu coração e veio até nós, Paizinho querido, através das revelações que o Senhor nos tem concedido. Nós queremos recebê-la com alegria e com gratidão no nosso coração. Permita-nos, Paizinho querido, receber esse alimento de forma que sejamos edificados com a manifestação do Teu poder em cada coração. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, essa passagem aqui é uma sequência, da história que nós lemos no culto no final do ano ali. E ali nós vimos então essa passagem falando a respeito de Isaac, o filho de Abraão, quando por um tempo a terra onde ele habitava, a terra de Canaã, estava passando por uma fome muito grande, e toda a população daquela região estava descendo para o Egito, porque no Egito havia alimento. E Isaac, percebendo essa movimentação de todo o povo, Isaac também desce, ele começa uma caminhada em direção ao Egito. No meio do caminho, quando ele chega em Gerar, a terra dos filisteus, ali Deus vem ter com ele, ele disse: não desça ao Egito, habita nessa terra, semeia nessa terra, e eu te farei prosperar aqui. Ele tem ali então uma conversa com Deus, porque olhando para a terra, era uma terra improdutiva, era uma terra que ela não tinha mais vigor, mais saúde, era uma terra que não tinha mais nenhuma condição de produtividade. E Deus olha para Isaac e ele diz o seguinte: permanece nessa terra, semeia nessa terra, e eu hei de ser contigo. Ele vendo todo o povo descendo para o Egito, ele para, ele tem uma conversa com Deus, ele diz: Senhor, sobre a tua palavra farei isto. Ele semeia naquela terra, queridos, debaixo de uma palavra de Deus, e o texto diz que no mesmo ano ele recolheu 100 vezes mais do que qualquer outro que produzia por ali, uma produção extraordinária, apesar de a terra ser uma terra já doente, uma terra sem fertilidade, mas ele semeou naquela terra e ele recolheu 100 vezes mais. E o texto diz que ele recolheu porque o Senhor o abençoava. Depois então, os filisteus olham para a fertilidade das terras de Isaac, e eles começam então a entulhar os poços que Isaac tirava água. Ele se move para uma outra região, o Vale de Gerar, e lá nessa região, os que estavam lá viram que ele havia prosperado muito, que ele prosperava, eles viram que o Senhor era com ele, e por um tipo de inveja, eles começaram de novo a entulhar os poços de onde ele tirava água. Ele se mudou terceira vez, na terceira vez, ele novamente cavou o poço, e eles viram que não tinha jeito, que o Senhor era com ele. Então, ao invés agora de entulhar poços, eles fizeram uma aliança com ele, vieram ter com ele, disse: olha, nós estamos vendo que o Senhor realmente é contigo, que Deus te abençoa, em todos os lugares que tu vai, o Senhor é contigo, ainda que você semeie numa terra improdutiva, ainda que você semeie numa terra completamente infértil, o Senhor é contigo, Ele te abençoa. Nós queremos fazer uma aliança contigo. Ele faz uma aliança ali com Abimeleque, com o rei dos filisteus, Então, ali onde ele estava, ele se estabelece. O Senhor vem mais uma vez, aparece para Isaac, tem ali mais uma experiência com ele, e ele então levanta um altar naquela terra, e naquela terra então no Vale de Gerar ele se estabelece. Eu quero conversar um pouquinho com vocês nesta noite, queridos. Nós estamos trabalhando em cima desse tema, o ano da colheita, e é importante nós entendermos alguns critérios da colheita. Quando nós falamos em colheita, via de regra vem da nossa mente um pensamento de abundância, um pensamento de grande fertilidade. Porém, eu entendo que esse texto, ele traz para nós uma revelação, uma demonstração que existe aqui da parte de Deus, um compromisso dele
de nos fazer perceber uma face de Deus, onde, de fato, essa colheita acontecerá, na minha vida e na sua vida. Porém, é importante nós entendermos que o próprio Deus, Ele usa circunstâncias adversas para nos fazer prosperar no meio das adversidades. Então eu quero usar como título dessa noite, nessa palavra, colheita improvável. Colheita improvável. Eu quero partir, queridos, do sentimento do coração de Isaac. Eu quero partir do momento em que Deus vem a Isaac, e Ele fala para Isaac o seguinte: Isaac, não desce para o Egito. Fica nessa terra. A conversa deles, embora a Bíblia não retrate exatamente, mas ela dá a entender que foi essa: Senhor, eu não sei se o Senhor percebeu, mas está todo mundo descendo para o Egito, né? Eu vou ficar nessa terra fazendo o quê? Está todo mundo fugindo daqui, Senhor, né? Qual o motivo, por qual motivo eu devo permanecer nessa terra? Deus diz para ele: permanece nessa terra e eu vou te abençoar. Semeia nessa terra e eu vou te abençoar. Ele olha para a terra, ele vê que a terra era de fertilidade improvável, né? Uma terra que não dava nenhum tipo de promessa, de garantia para nenhum tipo de produtor rural. E ele disse: bom, Senhor, se o Senhor está falando, vamos lá. Queridos, todas as vezes que o Senhor nos chama para um propósito, ouça bem isso, todas as vezes que o Senhor nos chama para um propósito, nós vamos encontrar nesse propósito algum tipo de dificuldade, algum tipo de situação que vai fazer com que nós pensemos, ou que nós venhamos deduzir que aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer, de alguma forma, é impossível realizar. E é nesse ambiente que Deus gosta de se manifestar. É nesse ambiente que Deus gosta de operar, de fazer as suas maravilhas. Porque nós dizemos para Ele: Senhor, mas essa colheita que o Senhor está me mandando fazer é uma colheita improvável. É desse jeito mesmo. Porque daí eu sei que quando você estiver recolhendo, você vai se convencer que fui eu, o Senhor, quem te dei essa colheita. O Senhor, nessa noite, queridos, nessa noite, Ele está revelando, mostrando para mim e para você, que tudo aquilo que você vai conquistar nesses dias, nesse tempo, o responsável por toda essa colheita, o responsável por toda essa abundância em sua vida, é somente o Senhor, é somente Ele o responsável dessa colheita na sua vida. Amém? Se eu fosse você, eu respondia com muito mais entusiasmo, dizia: amém, glória a Deus, né? Eu recebo, é meu, né? É assim mesmo. Não importa se tem dificuldade, não importa se o solo é árido, não importa se os poços foram entulhados e não tem água. Se o Senhor disse que é para semear, nós vamos semear, e mais do que isso, nós vamos colher aquilo que o Senhor declarou que vamos recolher. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto, queridos, né, nós vemos aqui o título dessa palavra, colheita improvável. Embora seja colheita improvável, mas não quer dizer impossível. Improvável não é impossível. No reino de Deus, tudo que é improvável é possível, né? Não existe impossível no reino de Deus. Então, colheita improvável, mas não impossível. O que precisamos entender é que tudo quanto Deus opera em nossas vidas aparenta ter sempre propositalmente um certo nível de dificuldade. Olha isso, os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, em ti eu vou formar uma grande nação, e através de ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. E aí Abraão chega para Deus: Senhor, amém, glória a Deus, eu creio, amém. Só que o seguinte, Sara, ela não tem filhos, ela passou a vida inteira dela e não teve filhos, ela, né, não tem filhos. Ele disse: não, mas das tuas entranhas será gerado aquele que vai
cumprir essa promessa. Abraão crê, né, e todo aquele processo, 25 anos crendo, o anjo vem, Sara, né, engravida, tem Isaac. Isaac casa com Rebeca. Rebeca, que seria, né, a sequência natural da ordem, é estéril. Aí vem Isaac, puxa Senhor, né, o Senhor me deu uma esposa estéril, eu estou debaixo de uma promessa que eu vou ter muitos filhos. Chega um determinado tempo, passado vários anos, Rebeca também começa a ter filhos. Gera Jacó. Jacó se casa com Raquel. Raquel, estéril, não tem filhos. Né? Queridos, Deus parece que propositalmente, Ele sempre coloca algum tipo de empecilho, algum tipo de impedimento, para que a coisa se torne mais, né, mais assim, mais, como chama, botar um suspense, mais adrenalina, né, para a gente ficar assim, puxa, né, Deus, mas está tão difícil, está tão complicado. O problema é que muitas vezes, queridos, nós nos deparamos com algumas situações de dificuldades, e imediatamente a nossa alma diz, essa não é a vontade de Deus. Né? Ou ela diz assim para você, não foi Deus quem falou isso. Abandona essa... E é impressionante, queridos, que muitas vezes, aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós abandonamos. Mas eu não estou falando dessa igreja, né? Eu estou falando de outra igreja, né? Num outro lugar. Essa igreja aqui, ela sempre permanece na palavra de Deus, amém? Então tá bom, vamos continuar. Isaac, ele havia tomado para si a bênção de seu pai, a bênção que seu pai Abraão lhe declarara, ele tomou para ele, e agora por onde passava, o Senhor o abençoava. A terra onde o Senhor havia instruído Isaac a semear, era a terra menos provável de uma possível colheita, porém, a obediência de Isaac à palavra do Senhor o fez próspero. A Bíblia diz, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Essa palavra abençoava, ela tem uma característica interessante. Ela está classificada como um verbo definitivo. O Senhor o abençoava, era uma aliança que Deus tinha com Isaac. Esse Isaac, aonde você for, aonde você semear, o que você empreender, o que você fizer, eu vou te abençoar. O que você empreender, o que você desejar fazer, eu estou contigo, nós somos parceiros, eu vou te abençoar. Pode empreender. Essa bênção, ela permanecia com Isaac, a ponto de os filisteus o perseguirem. Ele está lá naquela terra. Ele só é produtivo, ele só é tão próspero porque tem poços naquela terra. Vamos entulhar os poços. Eles entulhavam os poços, ele olhava, não tinha mais água, não. Juntava o que tinha, mudava. Chegava lá na outra terra, menos provável ainda, cavava, vinha água. Os filisteus vinham de novo, entulhavam os poços, ia para outra terra, cavava de novo, tinha água. Queridos, essa palavra fala para mim e para você que o propósito de Deus em nossas vidas não é ficar derramando uma bencinha hoje, uma bencinha amanhã, uma bencinha daqui a pouco, né? Eu vou fazer uma campanha, e eu vou jejuar, e eu vou orar, e eu vou fazer um propósito, e daí Deus vai derramar uma bênção sobre a minha vida. Não é esse Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é o Deus que declara uma vez sobre a nossa vida: filho, onde tu for, eu te abençoarei. A bênção do Senhor, ela nos acompanha, ela vem conosco onde nós estamos. A bênção do Senhor está conosco. Passamos por dificuldades, passamos por adversidades, mas a bênção do Senhor, ela não nos abandona, ela permanece conosco. Queridos, nós estamos debaixo de uma palavra profética extraordinária, o ano da colheita. Eu quero declarar sobre a sua vida, querido, esse ano vai ser um ano extraordinário no nosso meio. 2019, queridos, foi um ano maravilhoso. 2019 foi um ano especial, foi um ano maravilhoso. O melhor ano que nós vivemos até aqui foi 2019. Só que vai ser diferente de 2020. 2020 vai ser muito mais maravilhoso do que foi 2019.
Há uma palavra declarada da parte de Deus sobre a nossa vida, e assim será em nome de Jesus. Assim será. Nós precisamos levantar cada dia, cada manhã, crendo nessa palavra, crendo nessa verdade, com o nosso coração entusiasmado. Hoje o Senhor vai fazer algo novo e maravilhoso na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, nesta igreja, na sua casa, no seu lar, na sua empresa, no seu trabalho, onde você estiver, o Senhor vai te abençoar, porque é uma palavra declarada da parte de Deus sobre a sua vida. O verbo definitivo está sobre a sua vida. O Senhor está te abençoando. O Senhor não para de abençoar a sua vida. Está declarado isso. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre colheita improvável. Ainda que seja improvável aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus é uma colheita possível, uma colheita concreta, uma colheita que vai nos fazer abundar por onde nós passamos. Quero abordar aqui alguns pontos, queridos. O versículo 15, ele diz assim, o versículo 15 de Gênesis 26, ele fala assim: por isso entulharam... Eu vou ler aqui na minha versão. Por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Primeiro pensamento que eu quero que você grave, guarde no seu coração: prossiga firme, apesar das oposições. Prossiga firme, queridos, firme, apesar das oposições, porque elas sempre estarão presentes. De alguma forma, sempre nós vamos encontrar algum tipo de oposição, algum tipo de contrariedade, né? Mas o Senhor declara sobre as nossas vidas, Ele mostra através dessa passagem, não importa quão ferrenha, quão assídua seja essa oposição, o Senhor é conosco e Ele nos abençoa onde quer que nós estejamos. Eu quero que você olhe para alguém aí do seu lado e você declare profeticamente para essa pessoa, olhando nos olhos dela, você vai dizer assim: prossiga firme, apesar das oposições. Mais uma vez, fala para ela: prossiga firme, apesar das oposições. Amém. Glória a Deus. Se você perceber que seu irmão está meio quietinho, meio paradinho, assim, meio, sabe? Dá uma chacoalhada nele e diz: só irmão, prossiga firme, né? Mesmo que tenha oposição, prossiga firme, né? Não deixe ele esmurecer, né? Faz ele ficar aí bem atento, bem antenado. Nada à nossa volta, absolutamente nada à nossa volta pode nos impedir de alcançarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando de fato cremos que estamos debaixo de uma palavra de bênção. Tudo que Deus opera, Ele opera a partir de um ponto dentro do nosso coração chamado fé. Quando Deus vai fazer algo na nossa vida, Ele olha para o nosso coração e Ele vê como anda, como está a fé no nosso coração, a saúde da nossa fé. Se a nossa fé está saudável, forte, vigorosa, às vezes Deus olha para o nosso coração e vê uma fé, mirradinha, tortinha, assim, andando meio, quase que tombando, Esse aí, filho, melhora essa fé aí, conserta essa fé, te anima, te revigora. Quando Ele chama Josué para dar sequência ao ministério de Moisés, Josué sucedeu Moisés na conquista de Canaã. Ele chega para Josué, ele olha a fé do coração de Josué, ele percebe que a fé do coração de Josué estava assim um pouquinho mirradinha, meio, Ei Josué, anima-te, tenha bom ânimo, levanta-te. Moisés, meu servo, é morto, agora é contigo. Ele dá uma injeção de ânimo em Josué. Josué se levanta, cumpre o propósito de Deus, através desse chamado. Deus está dizendo para mim e para você, queridos, nesse tempo, nessa noite, queridos, anima-te, enche o teu coração, deixa a tua fé bem vigorosa, deixa a tua fé bem saudável, para que Deus possa operar essas coisas maravilhosas. Prossiga firme, apesar das oposições. Há um poder extraordinário na palavra declarada sobre a nossa vida. O quanto cremos nela é o que determinará as nossas conquistas. Deus libera uma palavra sobre a nossa vida. Queridos, nós temos sido grandemente abençoados através da palavra de Deus. Amém, queridos? Olha, eu reconheço, queridos, que nós temos sido surpreendidos de uma forma maravilhosa. Deus tem nos dado estratégias
De uma forma assim até meio despropositada, nós começamos os cultos da quinta-feira e por direção de Deus, em um determinado momento, nós transferimos a coordenação desses cultos para os grupos familiares da igreja. Então, os líderes dos grupos familiares, eles são responsáveis de escolher alguém no grupo familiar, 3 pessoas normalmente, né? A abertura, dízimos, a saudação, dízimos e a palavra de Deus. Eu não tenho estado muito aqui na quinta-feira, mas o pastor Marcelo sempre tem filmado ali, né, gravado, e nós temos visto quanta revelação maravilhosa tem sido liberada desse púlpito nos cultos de quinta-feira. Você que pertence a um grupo familiar, né? Eu sei que você tem no seu coração essa expectativa, puxa pastor, uma hora vai chegar a minha vez, e eu vou estar ali na frente pregando uma palavra, eu quero trazer uma palavra de Deus, eu quero abençoar a igreja. Eu sei que essa vontade, né, está no seu coração, e eu declaro que uma hora vai chegar, amém, queridos? Uma hora você vai estar aqui entregando uma palavra para a igreja, né? Essa expectativa, ela está no nosso coração, de uma forma estratégica da parte de Deus, queridos, né? Deus colocou pessoas para ministrar aqui, e nós temos sido surpreendidos por palavras extraordinárias, palavras que têm sido trazidas direto do céu para as nossas vidas, temos sido abençoadas, palavra que tem declarado sobre a nossa vida muitas e muitas bênçãos da parte de Deus, queridos, né? Temos sido assim surpreendidos pelas revelações. Deus tem mostrado para nós, de uma forma muito especial, o poder que há na sua palavra, o poder que há na palavra dele. Nós temos sido abençoados, queridos, por aquilo que Deus tem feito no nosso meio. As orações da igreja, as orações que temos feito, têm movido, né, os céus, trazido os céus para a terra, para que Deus possa operar na vida das pessoas coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. Existem pessoas no nosso meio, né, que ainda estão carecendo das nossas orações, de uma forma ou de outra. Algumas pessoas estão acometidas de enfermidades, mas Deus já colocou no nosso coração uma certeza que essas pessoas vão ser curadas em nome de Jesus, que há poder na palavra de Deus. Nós estamos acessando esse poder, né? Cada culto, cada momento que nós nos reunimos, Deus nos confronta com valores extraordinários dentro da sua palavra. Há poder na palavra de Deus. Nós precisamos crer nisso, queridos. Nós precisamos olhar para a Bíblia, não como um simples livro, uma simples literatura. Há algo poderoso aqui dentro que nos impacta, né? Que nos move, que nos leva a realizar coisas extraordinárias, a fazer obras maravilhosas, obras grandiosas. E Isaac, ele foi movido por uma palavra de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia diz que esse homem se tornou muito próspero, ele se tornou uma pessoa de referência. A referência de Deus na terra, naqueles dias, era Isaac. As pessoas olhavam para ele, para a prosperidade dele, por tudo que ele conquistava, pela forma como ele se comportava, pela vida que ele tinha. As pessoas reconheciam: esse homem é um homem de Deus, Deus está com ele. É impossível alguém prosperar da forma como esse homem prospera, se Deus não for com ele. Todos eles vinham, até os inimigos de Isaac vinham a ele, para fazer aliança com ele, reconhecendo que Deus era com aquele homem. Esta mesma proposta, queridos, Deus tem hoje para as nossas vidas, para mim e para você, de estabelecer sobre as nossas vidas a sua prosperidade, a prosperidade de Deus em nossas vidas. E eu não estou falando aqui só de prosperidade financeira, não. Eu estou falando de prosperidade em todo o empreendimento. Tudo que nós empreendermos, o Senhor vai nos dar a vitória em nome de Jesus, queridos. Diga amém com mais entusiasmo aí. Isso. Glória a Deus. É necessário observar, porém, que se não conquistamos, quais fatores podem estar nos impedindo de prosperarmos? Pastor, o senhor está falando algo que eu não tenho experimentado, pastor, não é realidade na minha vida, eu não consigo alcançar isso. Por que eu não alcanço, pastor? Qual é o impedimento? As conquistas que estão diante de nós somente serão obtidas se os poços entulhados em nossas vidas forem novamente abertos. Vamos entender isso. Essa passagem bíblica, ela é uma referência
para explicar para nós algumas situações que nós vivemos e que as impossibilidades que nos impedem, muitas vezes, de alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida, às vezes, de alguma forma, elas precisam serem tratadas. Isaac, o pai dele, Abraão, ele tinha cavado poços. Por exemplo, Berseba, a cidade de Berseba, ela existe, eu estava estudando ali um pouquinho, ela existe até hoje. E nesta cidade existe um poço, que os estudiosos presumem que seja o mesmo poço que Isaac se serviu de água naquela época. Um poço cavado pelo seu pai Abraão. O poço que está lá hoje é um poço que tem 3,80 metros de abertura e 20 metros de profundidade. 20 metros para onde está a água. Os estudiosos dizem que no começo ele era não tão aberto, mas que ele foi abrindo porque eles puxavam água com cordas. E essas cordas, ao longo dos anos, foram desgastando as pedras, porque o poço, a sua parte superior, ela tem uma cavidade, uma côncava. E eles, então, de puxarem as cordas lá, eles acabaram fazendo esse formato no poço. Mas, presumidamente, esse poço é o mesmo poço. Por quê? Porque ele está cavado em uma rocha. É um poço cavado em uma rocha. O texto, quando nós vemos falando sobre o poço que Abraão cavou, foi um poço cavado em uma rocha. Ele cavou nessa rocha e muitos dos seus descendentes se beneficiaram da água desse poço. Porém, os filisteus entulharam esse poço. Para que Isaac pudesse se beneficiar da terra, ele mandou os seus servos desentulharem esses poços. Tirar as pedras, tirar todo o entulho que estava dentro daquele poço, até chegarem na água. Muitas vezes, queridos, em nossas vidas, existem poços entulhados. Pessoas entulharam poços nas nossas vidas. Enquanto nós não desentulharmos esses poços, nós teremos dificuldade de prosperarmos. Porque não basta apenas, queridos, a bênção de Deus estar sobre a nossa vida. É necessário que seja removido alguns impedimentos da nossa vida. Normalmente, experiências no nosso passado que de alguma forma nos impedem de prosperar. Existem áreas em nossas vidas que são como poços entulhados. E que áreas são essas? Que áreas são essas? Poços entulhados, por exemplo, pela falta de perdão. A falta de perdão pode ser um poço entulhado na nossa vida. Nós queremos prosperar, nós queremos caminhar, mas existem relacionamentos que não foram bem consertados, existem desavenças, desentendimentos que não foram corrigidas, que não foram consertadas. Aquilo é na nossa vida um poço entulhado. Aquilo não nos deixa prosperar, aquilo nos impede de caminhar as coisas que Deus tem para a nossa vida. Aquilo atrapalha, aquilo não nos deixa prosperar. São inimigos que em um determinado momento chegaram na nossa vida e entulharam poços da nossa vida. E nós precisamos reparar isso. Poços entulhados por mágoas guardadas no coração. Mágoas que nós escondemos dentro do nosso coração. Sabemos que elas estão ali. Porque às vezes quando nós ouvimos falar o nome de uma pessoa que nos magoou lá no nosso passado, aquela dor ela flui novamente, ela retorna ao nosso coração. Então temos ali um poço entulhado. Algumas pedras estão tentando impedir de extrair de dentro desse poço coisas valiosas, porque estão entulhadas. Poços entulhados por feridas da nossa alma, palavras que foram declaradas contra as nossas vidas, palavras que nós ouvimos, às vezes comentários que chegaram aos nossos ouvidos, de algumas coisas que algumas pessoas falaram a nosso respeito, e nós deixamos aquela palavra produzir uma ferida na nossa alma. Tem um poço entulhado ali. Tem um poço entulhado.
Poços entulhados por rupturas de relacionamentos que foram rompidos. E muitas vezes nós dizemos o seguinte: olha, essa pessoa eu perdoo ela, mas eu não quero nem ver essa pessoa, né? Nunca mais chega perto de mim. São poços entulhados. São situações, queridos, em que nós precisamos tirar as pedrinhas que estão entulhando esses poços, para que nós possamos descobrir os benefícios que estão dentro desses poços. Às vezes, queridos, e isso é muito recorrentemente, Deus, Ele não nos deixa prosperar enquanto nós não desentulharmos esses poços. Enquanto esses poços não forem abertos, essas pedras não forem retiradas. O inimigo, ele vem para nós e ele diz assim: olha, cara, não mexe nisso não. Deixa isso como está, deixa esse negócio como está. Tu não tem que falar sobre isso com ninguém, ninguém precisa saber da tua vida. São as frases mais comuns que o inimigo fala aos nossos ouvidos. Deixa esse negócio como está, não mexe nisso não, ninguém precisa saber disso. E nós tentamos prosperar e algo nos segura, algo nos impede de caminhar. Eu creio, queridos, com muita convicção, que essa palavra, Deus está nos dando ela, para reparar algo que está oculto dentro do nosso coração, que precisa ser tratado, que precisa ser restaurado. As pedras precisam serem removidas, e desse poço vai fluir águas vivas em nome de Jesus. Águas vivas. O inimigo, ele sempre tenta entulhar aquilo que nos faz prosperar. O poço era prosperidade. O poço era de onde vertiam as águas que geravam prosperidade, tanto para a cultura quanto para o gado dos homens daquela época. Mas se o poço tivesse entulhado, queridos, a prosperidade estava comprometida. Quantos creem nisso, diga amém. Para que possamos obter essa colheita improvável, é necessário anteriormente abrir os poços entulhados no nosso passado. Não há como não mexermos neles, queridos. Pastor, como que eu faço isso? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sempre ponho a pastora Andréia, nessa hora eu sempre louvo a Deus, queridos, louvo a Deus pelo ministério que nós temos nessa igreja, o Ministério de Cura Interior. Tem ali junto com a pastora Andréia uma equipe extraordinária, uma equipe maravilhosa, preparadíssima. Pastor, eu preciso desentulhar um poço na minha vida. Como que eu faço? Primeira coisa que você vai fazer, converse com a pastora Andréia. Ela vai dar para você, a dica exata o que você precisa fazer. Ela tem ali o cuidado, o cuidado muito, muito carinhoso, Mulher trata com mulher, homem trata com homem, para resolver isso bem certinho, bem cautelosamente, Queridos, não deixe os poços entulhados na sua vida. Remova os entulhos que estão impedindo você de prosperar. Às vezes, pastor, eu tenho feito tanta coisa, não tenho prosperado, não consigo prosperar. Existe um poço ali que precisa ser desentulhado, para que você possa beber água viva, que está escondida dentro desse poço, amém? Glória a Deus. O desânimo, ele surge, não quando cremos que não podemos fazer, mas quando deixamos de crer naquilo que Deus pode realizar através das nossas vidas. Muitas das coisas que nós não realizamos porque nós não cremos que somos capazes de realizar. E por não crermos que somos capazes de realizar, na realidade, nós estamos crendo ou não crendo que Deus pode realizar aquilo na nossa vida. Nós nos colocamos em uma condição de impedimento daquilo que Deus quer realizar, porque nós olhamos para a nossa incapacidade. Isaac era um homem capaz. Isaac, ele estava voltando para o Egito, ele não tinha mais recursos na sua mão, não tinha nada na sua mão que o pudesse fazer prosperar.
Nós também somos incapazes de prosperarmos por nós mesmos. Mas quando nós confiamos no Senhor, queridos, Ele nos faz prosperar. Essa palavra sobre a qual nós estamos debaixo, da palavra profética desse ano, ele diz: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. É essa bênção que nos faz prosperar. A bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, olha o que diz esse texto. Eu sempre recorro a esse texto, eu acho ele muito precioso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos isso, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele é o que nos capacita, Ele é o que nos dá capacidade. Segundo pensamento, aliás, segundo não, o terceiro já, né? Então acho que eu dei um... o segundo. Eu pulei aqui para o terceiro, mas deixa eu voltar. Segundo pensamento. O versículo 19, ele diz assim, o versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali uma fonte de água corrente, ou águas vivas, ou uma mina de água, alguns textos dizem, né? Então, segundo pensamento. Comece a escavar hoje novos poços em sua vida. Comece a escavar hoje novos poços em sua vida. Agora, mais uma vez, você vai olhar para a pessoa que está no seu lado aí, nos olhos dela, e você vai declarar essa verdade sobre a vida dela. Diga assim para ela: comece a escavar hoje novos poços em sua vida. Amém. E eu declaro isso sobre a sua vida. Você vai começar a cavar novos poços em suas vidas. Poços que vão gerar para você fertilidade espiritual, fertilidade material, alegria, paz, gozo, contentamento, coisas maravilhosas, tá? Se o que temos colhido não é o que esperávamos, reveja a sua semeadura. Tudo que nós recolhemos, tudo que nós colhemos, tem a ver diretamente com o que nós semeamos. Pronto. Pastor, eu não estou colhendo o que eu queria. Reveja a sua semeadura. Você não está colhendo hoje o que você queria colher, mas saiba de uma coisa: amanhã você pode colher o que você quer, se você fizer a semeadura certa hoje. Faça a semeadura certa hoje, e com certeza você vai colher o que você deseja amanhã. Se as coisas que colhemos até aqui não são exatamente aquilo que queríamos recolher, ainda dá tempo para realizarmos uma nova semeadura. Comece a escavar hoje novos poços em sua vida. O que é cavar novos poços? Pastor, o que é cavar novos poços? Como que eu faço para cavar novos poços? Escave novos poços, tomando decisões diferentes daquela que você tomou até aqui. As decisões que você tem tomado até aqui não têm gerado o resultado que você precisa? Reveja as suas decisões. Comece a tomar decisões diferentes. Tome decisões diferentes. Escave novos poços, fazendo coisas diferentes daquelas que você fez até aqui. Escave novos poços, deixando de fazer as coisas erradas que você fez até aqui. Deixa eu dar uma dica, maravilhosa, para quem quer começar o ano escavando novos poços. Pastor, eu quero cavar um poço novo esse ano. Quero cavar uma coisa nova para a minha vida esse ano. Queridos, nós como igreja, Comunhão Cristã Betel, nós estamos vivendo um momento muito especial. Todos têm visto isso. Esse ano para nós, 2019, foi um ano especial, espetacular. Algumas pessoas no ano de 2019, elas assumiram responsabilidades na igreja. Eles estavam há algum tempo sendo preparados, e esse ano eles foram chamados, no ano de 2019 eles foram chamados para assumir, por exemplo, grupos familiares. Nós tivemos aqui no ano passado alguns irmãos
que assumiram grupos familiares. Eles não se julgavam muito capazes disso. Na realidade, eles se julgavam assim: puxa, pastor, mas eu não tenho capacidade nenhuma, né? Mas Deus vai te capacitar. E o que aconteceu? Deus capacitou. Agora nós temos aí líderes, alguns deles, queridos, a gente tem visto assim, o comprometimento deles, né, com o seu grupo familiar, um tempo especial, um tempo de crescimento, de amadurecimento. Eles fizeram algo diferente, eles aceitaram o desafio que lhes foi proposto. Será que o Senhor não está desafiando você para realizar algo novo e diferente esse ano? Novos poços em sua vida. Novos poços. Cavar um poço não é uma coisa simples. Cavar um poço é algo que requer empenho, né? Comprometimento. Será que Deus não está dizendo para você: filho, esse ano eu tenho um poço novo para você cavar? Né? Que poço é esse? Comece a perceber novas oportunidades que estão surgindo em suas vidas e que você precisa com muita presteza, né, observar essas oportunidades que estão surgindo, né? Creia que as coisas que Deus preparou para as nossas vidas, com elas, Ele também nos capacitou para alcançá-las. Pastor, mas eu estou pouquinho tempo na igreja, eu só tenho 6 anos de igreja. Eu sou muito novinho ainda na fé. Queridos, nós temos pessoas aqui na igreja que elas estão caminhando conosco menos de um ano. Menos de um ano. E nós temos sido surpreendidos com o que Deus tem feito através da vida dessas pessoas. Menos de um ano. Quando essas pessoas tiverem 2, 3 anos, eu não tenho dúvida alguma, essas pessoas estarão liderando grupos familiares aqui na igreja. Pelo comprometimento, pelo desejo do coração delas: pastor, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, pastor, não pode ser mais como estava, a minha vida mudou, eu quero algo novo, eu quero uma mudança, e eles nos colocam, queridos, numa situação, né? E eu normalmente só falo com o Marcelão resolve isso, vai lá e fala com ele, né? O Marcelão dá um jeito aí, né? O Marcelão resolve tudo, até assumiu a dança agora, né? O Marcelão agora é responsável, né, pela dança. Glória a Deus, vai dar certo. Terceiro pensamento, versículo 31 e 32, os versículos 31 e 32 diz assim: levantaram-se de madrugada e juraram de parte a parte. Então Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, diga comigo, nesse mesmo dia, mais uma vez, nesse mesmo dia, isto, vieram os servos de Isaque e deram-lhe notícia acerca do poço que tinham cavado, dizendo-lhe: achamos água, encontramos água. Isaque recebe-lhe a visita de alguns dos seus inimigos, de alguns dos seus adversários, né? O texto menciona aqui quem são. Então Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzete, seu amigo, e com Ficol, chefe do seu exército. Abimeleque veio a Isaque. Esse Isaque: olha, o negócio é o seguinte, cara, a gente tem visto você prosperar, tudo que você faz, você prospera. Nós fizemos aí algumas coisas, né, para você, e a gente tentou dificultar. Na realidade ele não reconhece isso, mas foi o que ele, né, o que ele fez. Nós queremos fazer um acordo, uma aliança contigo. Ele estava dizendo assim: nós queremos o teu perdão, perdoa-nos. Perdoa-nos pelo que nós fizemos, né? Nós queremos daqui para frente viver uma outra situação, um outro momento. Isaque faz um banquete para eles. Faz um banquete e ele faz uma aliança, um acordo com eles. Está bom, tudo bem, né? Vamos ser parceiros agora. Na realidade, o interesse deles, queridos,
era partilhar das bênçãos de Isaac. Eles queriam se beneficiar das bênçãos de Isaac. Isaac fez um acordo com eles. E ele diz, né? Ele fala no versículo: e juraram de parte a parte, fizeram acordos. Então Isaac os despediu e eles se foram em paz. Estabeleceu-se ali paz. Aquilo que era contenda, aquilo que era briga, aquilo que era desavença, aquilo que era, né, um problema grande, agora está consertado e agora foi estabelecido paz. Enquanto isso acontecia, enquanto essa paz se estabelecia, os servos de Isaac estavam cavando mais um poço. E quando eles cavaram o poço, encontraram água, eles voltam correndo e falam para Isaac: Isaac, cavamos mais um poço e encontramos água. Mais prosperidade sobre a vida de Isaac. Terceiro pensamento: estabeleça a paz para benefício das suas conquistas. Estabeleça a paz para benefício das suas conquistas. Queridos, quando Isaac estabeleceu a paz com aqueles homens, com Abimeleque, imediatamente veio a notícia de que eles haviam encontrado mais um poço dentro das propriedades de Isaac. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos estabelecer alguns consertos em nossas vidas para que essa paz seja estabelecida, né? Apesar de toda afronta e conflito, né, gerados pelos adversários de Isaac, houve um momento em que todos perceberam: o Senhor é com ele, Deus está com esse homem, o Senhor é contigo. Diga amém. Diga assim: o Senhor é comigo. Isso, né? O Senhor é contigo. E agora é o tempo de as pessoas à sua volta perceberem que esta realidade está em sua vida. As pessoas à sua volta, elas vão começar a perceber isso. Eu gosto muito do Salmo 126, o versículo 1 a 13, ele diz assim, Salmo 126, os versículos de 1 a 3, ele diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Queridos, eu quero declarar essa palavra, esta verdade extraordinária sobre as suas vidas. As nações vão olhar para você e elas vão perceber isso, elas vão entender dessa forma. Grandes coisas o Senhor está fazendo na vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa. Deus está fazendo coisas extraordinárias. Deus o está fazendo prosperar. Tudo que ele empreende prospera. Tudo que ele põe a mão dá certo. Tudo que ele faz, ele conquista algo, se torna algo diferente, se torna algo maravilhoso. Eu libero sobre a sua vida essa verdade em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós podemos olhar para 2020, olharmos esse tema, colheita, o ano da colheita, e talvez possa passar pelo nosso coração o pensamento de que será uma colheita improvável, queridos, mas eu quero dizer algo para você. O Senhor está nos preparando para um tempo jamais vivido, um tempo de uma grande colheita em todas as áreas da nossa vida. Tempo de colhermos o que por muitos anos tem sido semeado, e que agora, nestes dias, aprouve ao Senhor nos fazer colhermos tudo aquilo que Ele mesmo tem preparado para as nossas vidas. Diga amém. Glória a Deus. Prepare-se para viver esse tempo de forma intensa e abundante na presença do Senhor e colher os melhores frutos que você já recolheu em sua vida. Esse vai ser um ano extraordinário, queridos. Não olhe para esse ano, não veja ele através da sua improbabilidade de colheita. Mas veja esse ano que, apesar das improbabilidades, apesar de uma colheita improvável, assim como Isaac olhou para aquela terra e
olhando para a terra de forma natural, percebeu que aquela terra não produzia nada, mas debaixo da palavra poderosa de Deus que está sobre a nossa vida, este será um ano extraordinário. Eu declaro, no seu lar, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu ambiente profissional, nos desafios que você empreender, o Senhor está declarando nesta noite sobre a sua vida, este será um ano de colheita extraordinária, como você nunca viu em sua vida antes. Nunca antes em sua vida você viu uma colheita tão extraordinária como a que será neste ano sobre a sua vida. Se você crê nisso, aplauda o Senhor com grande alegria nesta hora. Aleluia, 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 glória a Deus, 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 aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Novos poços vão ser cavados na sua vida esse ano, eu declaro isso em nome de Jesus. Queridos, até o final desse ano, você vai ter grandes surpresas da parte do Senhor em sua vida. Você não vai terminar o ano da forma como você começou. Se você tinha uma responsabilidade nesta igreja, saiba que essa responsabilidade ela vai ser multiplicada. Talvez outras responsabilidades lhe sejam entregues. O Eldinho e a Pati, eles começaram esse ano apenas como líderes de grupos familiares, mas já estão agora eles já estão líderes de grupo familiar e líderes do ministério de jovens, em nome de Jesus, né? Eles estão como líderes do ministério de jovens, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Começaram o ano cavando novos poços, amém, queridos, né? Nós temos o pastor Marcelo, que começou o ano cavando um novo poço, né, dentro da dança, né? Por incrível que pareça, eu também comecei o ano cavando um poço. Por mais que você vai ficar agora de boca aberta e admirado, eu sou o líder da música agora, em nome de Jesus, né? Ainda que seja improvável, né? Eu quero ver esse negócio aí, mas vai dar certo em nome de Jesus, né? Vai dar certo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, talvez esse ano você vai ser chamado para cavar um poço chamado líder de grupo familiar. E como vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta para esse convite, para esse desafio? O Senhor está desafiando você nesta noite para termos um ano de colheita abundante. Amém, queridos? O pessoal da música, os irmãos da música podem vir à frente. Vamos cantar mais um cântico. Eu quero orar abençoando a sua vida. Você pode se colocar em pé, por gentileza. Coloque-se em pé.